Nada atemoriza mais o ser humano do que a morte. E mesmo nós sendo espírita, diante da possibilidade da morte, isso nos assusta. Portanto, a gente já fez uma palestra, um estudo sobre a morte anteriormente, e agora a gente vem fazendo mais essa outra, com outro enfoque diferente, e vamos fazer outras sobre a morte também, sempre dando um enfoque diferente. Os textos são mais ou menos parecidos, mas em enfoques diferentes. Então, o que é a morte? A morte, né, é uma passagem. A morte é uma passagem para a dimensão de onde você já saiu um dia cheio de dúvidas e de medo, e um dia retornará a essa mesma dimensão cheio de medos e dúvidas. Interessante que a maioria de nós, ao depararmos com essa situação de estar diante da morte, estremecemos. Porque quando a gente vem, quem já leu o livro Nosso Lar, vê lá a dona Laura fazendo todas as conjecturas das dificuldades de que é estar reencarnado aqui na Terra. E ela faz ali suas conjecturas, fala das suas dúvidas, das suas necessidades. E a gente começa então a pensar como nós estamos lidando com esse fenômeno, como nós estamos lidando com essa situação. Estamos preparados para a morte? E o que é preparar para a morte? Jesus, abençoe o povo brasileiro, derrame vossa luz sobre nossas mentes, para entendermos que a vida é eterna e responderemos por nossos atos frente às leis eternas. Portanto, todos nós passamos por esse ciclo de nascer, crescer, envelhecer, morrer e fazer todo o processo de crescimento novamente. São imagens do Google Imagens e a gente vai observando no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida, e a gente tem que parar para pensar como nós estamos encarando a vida para podermos encarar bem o momento da morte. E a gente que recebe mensagens de alguns espíritos, a gente lê mensagens de espíritas, quem já leu O Céu e o Inferno, vamos valorizar a vida aqui na Terra. Ler O Céu e o Inferno é um dever de todo cristão, porque ali está mostrando para nós as consequências dos nossos atos. E como nós podemos reparar os nossos erros, como que nós podemos conquistar melhor o nosso próprio espírito para as realizações sublimes da existência espiritual que nos espera após o grande dia, ou o terrível dia, depende do ponto de vista. Mas precisamos nos preparar. O que chamamos de morte? Já renascemos e já remorremos milhares de vezes. Mas nos esquecemos de como se dá o processo e nos perdemos em labirinto de indagações íntimas sem buscarmos uma resposta e a verdade. Diante de todas as possibilidades perante a morte que pode existir diante dos fenômenos da morte, muitas das vezes nós ficamos perdidos e perplexos e não paramos para refletir o que é a morte. Como vamos encarar essa morte? De que forma estamos nos preparando para esse grande dia ou para esse terrível dia? Ou seja, nós precisamos estar sempre procurando nos observar para melhor realizarmos o bem que temos em mãos e podermos fazer o melhor possível pelos nossos semelhantes, que é o melhor que estamos fazendo por nós mesmos. Não seria assim? Assim diz o Evangelho e assim diz o céu e o inferno. E, logicamente, para aqueles que não são espíritas, a Bíblia diz a mesma coisa. Portanto, Jesus deixa em Mateus, no capítulo 25, se a gente ler ele todo, a gente vai ver a importância de fazermos a caridade ao longo da nossa vida. E aí nossos irmãos protestantes falam assim, a gente tem que confessar a nossa crença em Jesus, nem que seja no último minuto. Ótimo, vai te ajudar sim a despertar no mundo dos espíritos em melhor condição, mas terá que reparar. A reparação no mundo espiritual não é um castigo de você ficar tomando chibatada, né? Ficar pulando em cima da chapa quente, no fogo do inferno. Cada um cria suas próprias ideias. Mas o que queima é a consciência culpada. Logicamente que todos nós temos as nossas culpas inconfessáveis, apenas nosso íntimo diante de Deus. Mas, logicamente, que Deus sabe que todos nós cometemos erros, cometemos falhas, e nos dá as oportunidades de repararmos através das nossas ações no bem.
Estamos dispostos a trabalhar no bem? Estamos dispostos a realizar algo de bom para os nossos semelhantes? Seja hoje ou seja amanhã no mundo dos espíritos. Comecemos a treinar hoje, porque no mundo dos espíritos é uma continuidade desta vida, mas logicamente que existem as predisposições íntimas que poderão ser despertadas quando chegarmos no mundo espiritual. E logicamente que ao despertarmos do mundo espiritual, precisamos ter 3 coisas em mente. A primeira é que nós temos que obedecer incondicionalmente. Obedecer nossos mentores, aos nossos protetores, aqueles espíritos que são superiores a nós. E lógico que serão muitos outros superiores a nós. Não importa o cargo que tenhamos ocupado aqui na Terra. A segunda é que no mundo dos espíritos não importa o que eu tenho nessa vida, importa o que eu fiz pelo bem do outro. E a terceira, aprenda a orar. Aprenda a refletir sobre a grandeza de Deus, sobre o poder de Deus na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, e que entendermos que somos instrumento de Deus para que possamos trabalhar no bem e realizarmos o bem. Apenas, na maioria das vezes, fazemos indagações sem esperar por uma resposta que nos acalente a alma e nos desperte para uma realidade transcendente. No nosso livro Futuro Transcendente, a gente faz uma reflexão. Por que ser bom? Vale a pena ser bom? Vale a pena ser honesto? E por quê? A gente só não dá resposta, porque a resposta é de fora o íntimo de cada um. A gente faz as nossas filosofias, a gente filosofa sobre o assunto, vai fazendo as nossas conjecturas e deixando para que você chegue à sua conclusão. E aí, muitas das vezes, a gente para muito pouco momento da nossa vida para pensar: e como eu estarei depois de morrer? Porque nós temos que pensar, porque nós vamos morrer um dia, ninguém fica para semente. Estou me preparando convenientemente? O que eu preciso fazer para chegar no mundo dos espíritos de uma forma melhor? É uma realidade transcendente, não é igual a nossa aqui. Aqui no mundo físico nós queremos as coisas do nosso jeito, mas no mundo espiritual a gente recebe aquilo que nós fazemos jus receber. Estar no mundo espiritual é estar em sintonia com aqueles que nos são afins, com aqueles que estão sempre ao nosso redor, me intuindo, sentindo e agindo de alguma forma. Com quem estaria nos intuindo hoje com as ações que eu estou tomando? Façamos essa reflexão. Estar diante daquele portal, daquele prédio maravilhoso ali de nosso lar, é uma possibilidade que tem para aqueles que chegarem no mundo espiritual e entenderem as regras que condizem com o mundo espiritual. Vamos fazer as nossas reflexões. Embora a morte e a vida sob um novo prisma, embora precisamos valorizar a estadia aqui na Terra, bem como no plano espiritual. Essa é o grande convite da doutrina espírita. Essa é a grande toque que ela nos dá. Se você está aqui na Terra, você vai passar por situações que te conduzirão, de alguma forma, a chegar no mundo espiritual sobre a condição A ou sobre a condição B. Portanto, precisamos estabelecer nossas metas evolutivas, as nossas metas de reflexão para buscar entender como devemos agir, de que formas podemos agir para estarmos no mundo espiritual melhor. Estando no mundo espiritual, como nós vamos agir, como nós vamos refletir, que meios que nós vamos buscar para retornarmos ao mundo físico em melhor condição. Essas reflexões são importantes para nós. Essas reflexões são importantes para que a gente aprenda a valorizar estar na Terra ou estar no mundo espiritual dentro da psicosfera da Terra. Porque, infelizmente, muitos espíritos, alguns até queridos nossos, partirão da Terra para planetas inferiores, onde passará por grandes sofrimentos, simplesmente porque desprezaram as oportunidades de amar como Jesus nos ensinou. Logicamente que ele nos ensinou um amor que transcende as nossas possibilidades atuais, mas nós podemos agir com amor dentro das nossas possibilidades para melhor servirmos a causa do Pai, para melhor servirmos a causa do eterno bem. Todos nós estamos aqui na Terra para melhor realizarmos um trabalho de reformulação de conceitos íntimos, de reformulação
de sentimentos que devemos procurar interiorizar ao longo da nossa existência, para melhor servirmos a causa do bem e fazer com que o mundo seja melhor. Para isso, não precisamos levantar uma bandeira e sairmos correndo pela rua. Precisamos que começamos a agir, conscientizando aqueles que estão ao nosso lado com palavras amigas, estendendo a mão que ampara, porque diante deles pode ter um espírito que não sabe que morreu, pode ter, e certamente terá, um espírito que não sabe os valores da vida, um espírito que ainda não despertou para valorizar a oportunidade de se fazer o bem. E a nossa palavra amiga confortadora vai fazer com que essa pessoa e esse espírito comecem a dimensionar a vida por um outro prisma. Portanto, fica o convite para que nós possamos entender como realizar o melhor onde quer que estejamos. Caminhar por esses jardins do mundo espiritual leva-nos a pensar quantos espíritos gostariam de estar ali e quantos espíritos estão nos mais variados processos de sofrimento na psicosfera da Terra, desde abaixo do nosso lar até pela Terra dentro, 1.000 quilômetros, vamos botar 1.000 metros abaixo, 2.000 metros, 5.000 metros para baixo da Terra, espíritos sofrendo por não terem ainda noção de que Deus é maravilhoso, de que Deus é um Pai que nos ampara, que nos governa, que nos ilumina, que quer que possamos fazer sempre o melhor. Esse Deus maravilhoso espera que cada um dos seus filhos desperte para Deus, desperte para as suas leis, desperte para o entendimento do seu amor, e assim possam desfrutar desse paraíso, desse local maravilhoso que tantos gostaríamos de estar, um dia, em refazimento, para melhor retomarmos o trabalho de edificação do Evangelho em nós mesmos. Portanto, procuremos agora valorizar as oportunidades que Deus nos oferece, valorizar essas oportunidades que nós temos à mão de fazer o bem. Fazer o bem é a grande oportunidade que nós temos. Evitar falar a palavra do jargão popular. Então vamos procurar aproveitar essa oportunidade. Vamos procurar construir e edificar esse bem ao longo da nossa vida. Valorize a vida. Por isso, necessitamos entender que a vida tem seu valor e devemos respeitá-la e buscarmos entendê-la até onde Deus nos permitir. Logicamente que cada um de nós temos as nossas oportunidades, os nossos conhecimentos íntimos, e cada um de nós saberemos valorizar a vida de alguma forma. Mas busquem valorizar as coisas espirituais. Procurem valorizar as coisas transcendentes, dentro do possível, das suas possibilidades, dentro da sua força íntima de fazer o bem, dentro da sua força íntima de valorizar as oportunidades, de renunciar às coisas materiais e de edificar o bem espiritual. Todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados que estamos caminhando sobre a Terra, necessitamos de despertar para esses valores que valorizam a vida, essa dádiva divina, para que nós estejamos sempre dispostos a respeitar a Deus, a respeitando os nossos semelhantes, a respeitando a nós mesmos, edificando assim todas as forças do bem possíveis em nós. Ah, você fala muito em edificar as forças do bem. Lógico. Nós estamos falando de valorizar a vida, pensando que um dia teremos que morrer. Ou melhor, remorrer, porque já morremos várias encarnações. E nesse remorrer, que é de deixar o corpo físico e adentrar ao mundo dos espíritos, onde os valores transcendem ao nosso entendimento básico, precisamos então começarmos a refletir hoje qual a importância de fazermos o bem, qual o tamanho da nossa necessidade de fazermos o bem, para assim conseguirmos edificar sempre o nosso trabalho, a nossa vida, nas bases que nos fortalecem, que nos edificam, para construirmos um mundo melhor para todos nós. Aquele que mais nos prejudicam são para os quais nós temos a maior dívida de amor. Não leve rancor para o mundo espiritual. E essa frase é da Lívia. Então, a gente tem que procurar, e Lívia Lentulus nos deu um exemplo de dedicação àqueles que a prejudicaram. Pilatos foi amparado por ela desde o primeiro instante que ela chega ao mundo espiritual.
Ela começa a organizar uma ordem de espíritos para protegê-lo, para ampará-lo. Ela vai lá nas furnas do sofrimento retirar Pilatos, levar Pilatos para uma reencarnação regeneradora, ampara Pilatos durante toda aquela existência e provavelmente até hoje. Esse grandioso espírito de luz e de amor, esse espírito que nos traz a oportunidade de reviver os ensinamentos de Jesus por alguém que vivenciou as dores do mundo por amar Jesus e colheu no mundo espiritual as flores de luz por amar Jesus. Precisamos sempre, diante das nossas dores, das nossos comezinhos diários, refletirmos na grandeza desse Espírito. Se alguém está nos prejudicando, se alguém nos prejudicou, é para ele que nós temos uma grande dívida de amor. É para ele que nós temos que emitir bons pensamentos, sentimentos de luz, sentimentos de prece, sentimentos de engrandecimento. Para nós mesmos e para eles também. Todos nós precisamos aprender a edificar o bem onde quer que estejamos. E assim, aprenderemos a construir e a edificar nas bases do amor aquilo que Jesus espera para todos nós. Que nós amemos uns aos outros e que saibamos também amar os nossos semelhantes. A despedida. Assim como um dia nos despedimos do plano espiritual e mergulhamos na carne, qualquer hora partiremos para o plano espiritual. O problema é que, às vezes, sem as despedidas convencionais, vamos de surpresa. Olha, gente, todo raiar de um dia, nos aconselha o Evangelho segundo o Espiritismo, devemos agradecer ao Pai por estarmos vivos. E ao deitarmos, devemos agradecer ao Pai por mais um dia. E pedimos a Ele força, sabedoria e que possamos acordar no dia seguinte e voltar às nossas atividades aqui na Terra. Que é uma oportunidade maravilhosa de aprendermos a educar nosso espírito para melhor realizarmos para um amanhã que pode ser cheio de luz. Todo o nosso processo de caminhar para Deus, todo o nosso processo de buscar a nossa iluminação íntima, reveste-se dos mais sublimes sentimentos, quando nós entendemos que um dia vamos nos despedir. Quando a pessoa está enferma, já na idade, já velha, já idosa, né, e está enferma, todos sabem que em um dado momento ela vai partir. Quando a pessoa está caminhando aqui na Terra, sob as mais dificuldades físicas, a gente já vê que ela já está prestes a partir e já, por bom senso, devemos nos preparar para essa despedida, que cada dia seja uma despedida. Cada dia aprendamos a amar mais essa pessoa. Cada dia aprendemos a amar mais a vida. Mas aqueles que, no estalar de dedo, partem no acidente de carro, no acidente de moto, no acidente de avião, nas guerras. E aí? Essa partida, na fase da surpresa, nós devemos procurar elevar nosso pensamento ao Pai, confiar em sua justiça, confiar em seu amor. E treinar é levar os melhores sentimentos, os melhores pensamentos àquele que partiu. Treino. Devemos treinar, levar os melhores sentimentos àquele que partiu. E quando chegamos ao plano espiritual, precisamos saber que precisamos entender a necessidade da submissão a Deus. André Luiz fica no plano espiritual revoltado, fugidio, escondido aqui e ali, sendo chamado de suicida o tempo todo, de criminoso, de assassino. E ele fala, espera aí, mas qualquer nome me aceito, mas suicida? Porque ele tinha abusado do sexo, abusado do álcool, contraído sífilis, um câncer intestinal e partiu. Para o mundo espiritual era um suicídio. Aos olhos do mundo, uma morte natural. Logicamente que um aprendizado muito doloroso para quem passou, para quem está passando ou para quem vai passar. Mas o que levou ele a ser amparado nesse momento que esses dois jovens chegam junto com Clarence para colocá-lo numa maca e levá-lo para nosso lar? O que fez a diferença foi ele falar assim, meu Deus, tem que existir uma força maior sobre tudo isso. Tem que existir alguma coisa que gerencie o universo. É impossível
isso tudo ser jogado por aí sem nada. Mas se ele já tivesse, e assim mais ou menos a oração que ele fez, não consigo lembrar as palavras exatas, mas nós precisamos aprender nesse momento no mundo espiritual onde estivermos, o hábito da oração, e tem que ser treinado aqui. Ó Deus, obrigado por mais esse dia. Ó Deus, obrigado por esse céu maravilhoso, repleto de estrelas, de galáxias que são moradas de espíritos, para a sua própria educação, para o seu próprio burilamento íntimo. A cada momento que nós pararmos para refletir nessa grandeza divina, receberemos as luzes do amor. E esse amor maravilhoso vem em forma de alimento para a nossa alma e fortalece-nos, abre-nos os olhos espirituais para vermos aqueles que nos amam, verdadeiramente nos amam. E podemos ser amparados e levados para as instâncias de refazimento, onde seremos ajudados a seguir por um novo caminho, os caminhos do amor, os caminhos da paz, os caminhos da luz. Esse é o caminho que nós devemos seguir. Mesmo que devemos expiar nossas faltas em próxima encarnação, que estejamos com o coração fiel a Deus, sabendo que Ele quer sempre o melhor para nós, e o que nós tivermos que passar será para nosso despertar. O que nós tivermos de passar será para nossa iluminação espiritual. Pode ser dolorosa, mas pode ser de muita luz, de muito amor. No livro Conteúdos Transcendentes, tem uma mensagem de Enoch, Gerstonavit e Euda, e ele faz lá seu depoimento. Cumpriu as leis dos homens rigorosamente. As leis de Deus cumpriram sobre ele rigorosamente. O mundo espiritual o esperava com atrozes sofrimentos. E hoje, despertado para uma consciência maior, busca se redimir pelo trabalho no bem. É o que nós devemos procurar fazer. Nos redimir pelo trabalho no bem. E o trabalho no bem está sendo nos dado todas as oportunidades que a espiritualidade maior traz para nós. Busquemos trabalhar no bem. Busquemos fazer o melhor. Porque Deus é amor, é misericórdia, é paz, é o infinito da perfeição e quer que um dia cheguemos a Ele. Portanto, Ele quer sempre o melhor para nós.